E aí galera, beleza? Felipe mais uma vez aqui. Mais uma vez vou analisar um vídeo aqui que, na verdade, já falaram muito, acho que isso já abafou um pouco mais, mas eu demorei para gravar porque não sei se vocês perceberam, a câmera tá melhor agora, porque com certeza, graças a Deus, eu consegui um outro celular. E a mulher tá feliz da vida, né? Porque ela conseguiu um iPhone, né? Top aí. Só que eu peguei o dela, que o dela era muito melhor. Então, eu tô aqui e e eu tô com uma qualidade melhor, por isso eu demorei para trazer esse assunto para você, mas nós vamos ver junto. Vamos lá. Estamos aqui de frente com um vídeo de um músico que o nome dele é Daniel. Não sei se é o segundo nome dele, mas ele é Daniel. Ele era o antigo pastorzão, né, o Pax. E no canal dele ele fazia muitos vídeos engraçados, fazia uns vídeos top, e eu achava muito engraçado realmente. Nossa, era muito engraçado, velho, os vídeos que eles faziam. Ele fazia mais ou menos junto ali com, ao mesmo tempo que o Tô Solto, o Jacinto Mano, né? E tantos outros, né? E assim, era muito engraçado. Eu acho que pra mim o melhor vídeo ali era o crente de quebrada lá, que fazia o versículo lá, os versículos tudo na linguagem da quebrada. Então, pra mim, eu acho que esse aí é o melhor. Mas o tempo foi passando, eu acredito que ele acabou se afastando da igreja e ele estava em um podcast, né? E aí ele falou isso que eu vou mostrar para vocês e eu quero saber a sua opinião, se você concorda, o que você acha, e depois logo disso eu vou dar a minha opinião também. Fechou? Desculpa pela demora, era para eu ter gravado muito antes. Eu gravei até, mas o áudio não deu certo. Deu ruim o áudio. Graças a Deus agora eu tô com um bichinho novo. Oh, top, né? Agora um microfonezinho novo aqui para falar junto com você, terra. Então vamos dar um play para começar e vamos ver. Vamos ver esse vídeo aqui. Eu já vi, mas eu quero dar minha opinião e quero analisar junto com você. Vou passar ele inteiro, depois eu vou voltar e vou falar parte por parte. Fechou? Play. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? O que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de, tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuar, não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. Eita! O que você acha? Nós vamos voltar ao vídeo de novo. E aí é muita coisa que eu preciso parar tempo por tempo. Não sei se eu vou conseguir fazer 7 minutos, que eu prometi tanto fazer em 7 minutos, eu não sei se eu vou conseguir mais. Olha aí, né? Amém. Então vamos pensar juntos, tá? Isso aqui eu acredito que é para a sua edificação mesmo. Às vezes você pensar naquilo que talvez a gente deixa batido, sabe? Deixa de canto. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, esse vídeo vai servir para te edificar, sabe? Eu quero que todos os meus vídeos sejam assim, para você ver, ouvir e pensar para que te edifique, amém? E então vamos ver parte por parte aqui e saber o que é que está acontecendo com esse rapaz aqui, que era da igreja e agora não sei o que aconteceu com ele, que ele, na verdade eu acho que eu sei, mas vamos ver de novo, tá? Tem tanta coisa aqui para comentar. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz?
realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria está no coração. Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Pronto. Ele falou que Jesus não nos faz feliz. Eu não sei, cara. Eu vou contar de mim, tá? Quando eu não tinha nada, quando eu não tinha realmente, é um testemunho, acho que a maioria dos crentes tem. Quando eu não tinha nada, quando eu não tinha casa, quando eu não tinha família próxima, quando eu não tinha nem comida na minha casa, quando eu tentava morar de favor, um dia eu dormia na casa de um e o amanhã eu não sei pra onde é. Quando eu pegava o ônibus lá do Jabaquara para ficar 2 horas dormindo de madrugada no ônibus para chegar lá e depois voltar dormindo de novo no ônibus pegando integração. Se Jesus não estivesse comigo, da onde veio essa felicidade então? Porque não tinha possibilidade de eu ser feliz. Não tinha possibilidade. E aí eu usei aquela frase maravilhosa que eu acho que, nossa, é tão real essa frase. Eu falei, Senhor, pode tirar tudo de mim, só não me tira a tua presença. E a presença do Senhor foi suficiente para me manter firme e feliz ali. E alegre. As pessoas olhavam para mim e falavam, Felipe, como que você consegue estar desse jeito? Cara, se fosse eu, já estaria, sei lá, não sei, cara, já estaria doido, já entraria em depressão. Mas naquele momento eu posso dizer que Jesus me fez feliz, independente do que... Porque a alegria é momentânea, mas a felicidade é eterna, é um estado de vida, você vive feliz. Então, sim, Jesus me faz feliz, essa é uma experiência minha. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada, você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi. Ele aparece sim, ele fala sim, ele está conosco o tempo todo. Ele me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim eu falo, obrigado porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor, ou seja... A prova serve simplesmente para isso, né? Na verdade eu chamo mais de desafios. Deus dá desafios a nós, ou permite que a gente entre em tais desafios para aprender. Isso é lógico, tipo, todo pai ensina isso, deveria ensinar na verdade, né? Ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Será? Eu posso dizer que tem pessoas que sim, mas eu particularmente estou falando de mim. Eu não acho dessa forma não, eu não sinto isso dentro de mim. Eu acredito que não existe mais aquele vazio que já existiu antes, né? Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome do Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não. Ele deu um exemplo tão pequeno para resumir o que foi a obra na cruz. Ele deu um exemplo muito pequeno, mas muito assim, do meu tamanho. A obra da cruz foi tão gigantesca que, tipo assim, se ele não morresse por nós, nós não estaríamos aqui. Vamos supor que o nome no Serasa sujo, se alguém não limpar, você vai morrer, aí você não vai existir mais. Mas não, alguém pagou o preço para que você possa existir. Tá entendendo? E outra coisa, ele falou uma coisa assim que a qualquer momento eu ia lá e resolvesse. Não tinha como resolver o pecado. Não tem como resolver o pecado. Ele se entregou por você por livre e espontânea vontade. Para que você viva para ele por livre e espontânea vontade também. Jesus, quando morreu, ele não quis obrigar ninguém a fazer a vontade dele. Ele morreu e falou para pregar o evangelho, e quem seguisse ele, amém. Tanto que aquelas pessoas que não recebiam Jesus, ele falava, ó, bate a sandália de seus pés, bate a poeira do seu corpo e vai. Então nós somos obrigados a isso, entendeu? Agora você me deve e você tem que fazer, e você tem que agradecer, você entende? Tipo assim, você já nasce com um peso, mano, você já nasce com uma cobrança, tipo assim, não, mano, tô devendo, eu não mereço. Galera, eu acho que é porque tem muitos crentes de muitas denominações. Tá repreendido. Denominação. Tem muitos crentes de denominação. Amém. Tem muitos crentes aí, em muitos lugares aí, em ministérios diferentes,
que dá essa impressão que Jesus é desse jeito para as pessoas. Você está levando o nome de Cristo para as pessoas e as pessoas vão ver em você o caráter de Cristo. Entende? As pessoas vão ver você um reflexo de Jesus. E se você colocar apenas lei, apenas peso em cima das pessoas, é isso que elas vão ver. É isso que elas vão ver. Então eu tenho certeza que esse cara já foi de igreja que, mano, pesava muito, 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 muito assim. Hoje eu falo, eu posso pecar? Claro que eu posso. Eu posso beber, eu posso transar, eu posso fazer um monte de coisa aí que a Bíblia condena? Posso. Top. Eu acho que eu posso. Só que porque eu, Marcos Felipe, não faço? Porque eu encontrei algo muito melhor. Não é que Jesus te obriga a não fazer, é que ele é o conselho. Ó, não vai por esse caminho é ruim. Mas se você não for, paciência, é você que vai arcar com as consequências disso. Mas Jesus nunca pesou em ninguém. Jesus nunca pesou em ninguém. Então, como ele falou, essa questão das pessoas, dos crentes, não fala igreja, porque a igreja é perfeita, a igreja do Senhor é perfeita, mas eu falo de alguns crentes que querem empurrar Jesus a goela abaixo da pessoa e condenando todo mundo. E as pessoas se sentem assim, poxa, velho, como assim? Eu tenho que não fazer mais nada? Não, meu querido, é como se eu tivesse um bolo de chocolate e uma bala de chocolate. Todos esses pecados é a bala de chocolate que você pode comer, pode chupar, pode fazer o que você quiser. Toma uma bala de chocolate. Mas Jesus, ele apresenta um bolo de chocolate inteiro para você. E aí você decide qual que você quer ficar. E aí você vai lá e decide o bolo. Maravilha, mas você tem total liberdade para escolher a bala. E, infelizmente, as pessoas... Alguns crentes falam, não, se você escolher a bala e não escolher o bolo, Jesus vai te matar. Isso não é verdade, a Bíblia não diz isso, hoje nós vivemos pela graça, e a graça é, se você pegou, você pode ser perdoado, vem a mim, se arrepende, se joga diante de mim, por livre e espontânea vontade. É isso, entendeu? Você não pode ser feliz, e aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado, beber não pode, que é pecado, não, balada não pode, tatuar não, era muito... Hoje em dia não é que não pode. É pecado do mesmo jeito, é pecado, acredite, é pecado mesmo. Se você fizer isso, vai ser muito ruim. Deus aconselha, não faça. Mas a questão não é mais sobre é pecado ou não. A questão é, por que eu faria isso? Né? Paulo falou, Paulo estava pregando sobre a graça do Senhor, sobre a graça, ó. Já era, de Jesus levou seus pecados, que você vai pecar, que você pecou, que você já pecou, na cruz do Calvário, mano, aí já era, acabou, aí levantou essa questão, não, mas calma aí, então se Jesus morreu por meus pecados, agora então eu posso pecar a hora que eu quiser, eu não tô nem aí, eu posso pecar a hora que eu quiser, então vai ser fácil. E aí Jesus falou, quem nasceu de novo e conhece a graça como ela realmente é, não precisa pecar. Não precisa de pecado para alimentar a sua carne. Ele sabe que é totalmente alimentado pelo Espírito de Deus. É totalmente diferente. Faz saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso. Não tem sentido essa frase. Se te faz feliz é pecado. É por isso que eu falo. Daniel, eu acho que ele foi muito... Não sei, talvez ele viu muita coisa, muito cristão que não representou realmente quem era Jesus. Ele falou, toma minha cruz e siga-me. Tá vendo, mano? Você tem que se lascar. A palavra de Deus diz para tomar realmente a sua cruz e seguir a Jesus. Mas olha que a palavra de Deus diz logo em seguida. Mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, viver com Cristo é viver leve, viver tranquilo, você faz as coisas por prazer. Antigamente você fazia por mandamento, no Velho Testamento você fazia porque você tinha que fazer, porque senão ia cair uma maldição em você. Mas hoje, depois que o véu se rasgou e Jesus morreu por nós, você não vive mais por mandamento, você vive por prazer, por alegria, você faz porque você gosta, você faz porque você ama. Você ama Jesus porque você sabe que Ele te amou primeiro. É simplesmente isso, não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de não preciso disso, eu já sou preenchido com tudo. Por quê? Drogas, sexo,
tantas outras coisas é simplesmente para preencher um vazio dentro de uma pessoa, ou preencher algo, preencher um tempo, preencher uma coisa que eu não sou alegre, mas eu não preciso. Se o ser humano precisasse realmente de bebida, de sexo, de todas essas coisas, ia resolver essas coisas, mas não resolve. Eu, particularmente, não preciso dessas coisas para me manter feliz, alegre, animado. Entende? Então, a gente precisa viver por prazer, por alegria. Se eu não erro hoje, se eu não peco hoje, se eu não quero pecar hoje, se eu não bebo hoje, porque não tem nada a ver com o meu Criador, a quem eu amo tanto. Se eu não faço sexo antes do casamento, é porque não tem a ver com o Senhor que eu amo tanto. Tá entendendo? E quando eu cair, quando eu errar nisso, o que vai acontecer? Jesus, ele vai te perdoar. Sabe? A ira de Deus estava sobre a humanidade, mas Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e resolver a dívida que a gente tinha, tá pago, Jesus já pagou, agora ele chama a gente para fazer parte de uma grande obra. Isso é incrível, além de nos perdoar, ele nos chamou para fazer parte de uma obra maravilhosa. Tá entendendo? É totalmente diferente do que muitas igrejas pecam. Muitas igrejas falam, se você pecar, não esquece, Deus vai te mandar para o inferno. Não, que isso, querido. Você aceitou Jesus com seu coração, quando você pecar, você é justificado e perdoado pela graça de Jesus, pela cruz de Cristo. O sangue de Jesus cobre todos os seus pecados, o de ontem, o de hoje e o de sempre. Entende? A salvação é de graça, A palavra mesmo diz que não é por obras que nós seremos salvos. Para que ninguém venha se gloriar, não. Eu fiz, né? Lógico, eu sou o cara mais santo que existe, por isso que eu vou para o céu. Não, Jesus falou que a graça é de graça. Entende? Então a cruz é de graça, a salvação é de graça. Entende? Você só precisa aceitar ele, todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados e ir para Cristo, e viver para Jesus. Isso é maravilhoso, é isso que é maravilhoso, entende? Mas é isso, galera. Espero que ele encontre o verdadeiro Jesus, a qual eu conheci, eu oro por isso, né? Eu mandei um comentário lá falando, quando ele estava no podcast, falando sobre isso, né? Que Jesus encontre ele de uma forma sobrenatural, a ponto de ele experimentar o verdadeiro amor de Cristo. Mas é isso, pessoal. Eu quero postar mais vídeos. Agora estou com uma câmera maravilhosa, uma câmera incrível. Não é tão boa, mas não é profissional, nível profissional, mas é boa. Melhor do que a outra que eu tinha. E o microfone também muito bom. Então, tamo junto, galera. Curta, comente esse vídeo aqui, compartilha com seus amigos. E se tiver mais coisas que vocês querem que eu veja, e sei lá, um react também que vocês querem que eu veja, por favor, comente aqui. E vai ser top demais, tá bom? Tamo junto, pessoal. É nóis e tchau!